tema de hoje, mediunidade. Eu sou o Babalorixá Alexandre Exu, sou da nação Queto, e iniciado em Ifá, iniciado em Gungun, e venho de Umbanda. A minha trajetória, eu comecei na Umbanda, ainda criança, né? Tentando bater cambonão nas entidades de Umbanda e acompanhando. Tornei médio de Umbanda, né? Fiz a camarinha de Umbanda e dentro desses caminhos todos de Umbanda, a gente estudando a mediunidade também, com passagem no kardecismo, na União da Mocidade Espírita de Niterói, na Federação Espírita também de Niterói, né? Ali na Coronel Arthur Machado 140, e uma breve passagem na SEF, que é a Sociedade Espírita Fraternidade, que fica ali em São Domingos. Bom, o tema que eu gostaria de a gente chegar a conversar hoje é sobre a mediunidade. A mediunidade dentro das casas de candomblé, mediunidade na Umbanda e mediunidade também fora religião. Porque, veja só uma coisa, existe um conceito de achar que o médium só é médium dentro da religião. E não é verdade isso. Ele fora da religião, ele vai sentir tudo, as coisas todas vão se passar nele, ele vai sentir efeito bom, efeito mal, e as coisas vão desenrolar. E muitas vezes ele não sabe por que a vida dele não está andando para frente. Por quê? Ele simplesmente abandonou a mediunidade dele e espíritos inferiores começam a invadir e se utilizar da mediunidade, já que não tem nenhuma entidade mais evoluída auxiliando esse médium. Esse é um dos problemas principais. Mas vamos ver lá. Olha só, para a gente chegar e ver mediunidade, 2 pontos nós temos que chegar e ver que às vezes é muito comum. Mediunismo seria aquela prática da mediunidade em si que se fala. Tem uns que dizem, mediunismo é a mediunidade sem Jesus, outro que tem. Olha só, a mediunidade, ela não está incluída de chegar e ser com Jesus, ou na religião tal, ou nisso, aquilo, outro lá. A mediunidade é uma coisa inerente do ser humano. Qualquer religião tem a mediunidade. E qualquer indivíduo tem a mediunidade, esteja ligado ou não a uma religião. Isso eu gostaria de que vocês deixassem bem claro isso. Bom, dentro disso nós temos um fato muito importante que é o animismo. Poucas pessoas sabem, poucas pessoas procuram conhecer, mas o animismo é o quê? É aquilo que a pessoa pensa e até mesmo acredita estar com uma entidade, está recebendo influência de um espírito, está com alguma coisa assim. E quando na realidade não tem nada. O animismo pode acontecer dentro de qualquer religião. O cara pensa que está com Exu, com Pombagira, com Caboclo, com Preto Velho. Isso se for na Umbanda. Se for no kardecismo, ele acha que está recebendo recado de alguma entidade, né? No esoterismo também pode acontecer, ou a pessoa fora de qualquer tipo de religião, ela vai achar o quê? Que ela está recebendo alguma mensagem, tem algum espírito falando com ela, tem alguma coisa, e isso causa uma perturbação. Tá? Então, vamos prestar atenção nisso. Isso é animismo. Um outro que nós temos também, muito parecido, mas não é meu animismo, é a mistificação. A mistificação nada mais é do que a pessoa sabe que não está com entidade, a pessoa sabe que não está com nada e ela finge estar para enganar outra pessoa. Então, vamos colocar assim, a pessoa chega e diz o seguinte, não, eu estou com a pombagira tal, às vezes briga de marido e mulher dela dizer que recebeu a pombagira. Ou o cara que recebeu o malandro não deixa ele trabalhar, tem essas situações. Quando é no candomblé, porque eu virei no Oxum, eu virei Iemanjá Sessu, eu virei na Inhaçã, e quando você vai ver, não tem
orixá nenhum. É muito triste isso. A pessoa fazer isso para enganar outros. Isso acontece. Diversas oportunidades chego e vejo isso acontecer. Então nós já vimos. Agora, existe também uma prática que é mistificação e animismo ao mesmo tempo, em que a pessoa pensa estar com a entidade, mas ela quer usar a entidade para dizer o que ela quer falar. Entendeu? Ou existe até a entidade, mas a entidade não está falando aquilo que o médium está dizendo. Aquilo é o médium que está utilizando o momento que está incorporado para chegar e dizer: é porque eu vou fazer isso, porque meu cavalo vai embora daqui, porque eu vou levá-la daqui, porque eu não sei o quê, porque não está dando isso. É o que? A cabeça do médium que está mostrando as coisas. Ele pode fazer isso conscientemente, que aí seria uma mistificação, tá? Existe a entidade incorporada, mas a mensagem que está sendo passada é um médium falando o que ele quer, utilizando o momento que está com a entidade, para fazer aquilo que a entidade está falando. E existe o animismo também, em que a pessoa fala inconscientemente, sem saber que ela está ali com a entidade e que as coisas estão se passando. Então, prestar muita atenção nisso. Vamos entrar agora numa coisa que todo mundo pergunta e quer saber. Babá, eu recebo minha entidade, eu lembro do que foi falado, eu lembro um pedaço, eu lembro isso, eu lembro aquilo outro, e tem coisa que eu não lembro. Gente, a mediunidade de incorporação, ela é consciente, inconsciente, semiconsciente. Consciente, a pessoa vai lembrar de tudo, vai saber de tudo que passa, mas isso também não tem problema nenhum, porque o que importa é a mensagem ser verídica. Entendeu? O semiconsciente, ele lembra um pedaço, outro pedaço não, porque a mediunidade dele fica oscilando entre o que ele conhece e o que ele não vai conhecer, que ele não vai saber. Aí uma hora ele lembra, outra hora ele não lembra, a entidade hora tira a consciência dele, hora não. Esse é o médium semiconsciente. O médium inconsciente é aquele que não lembra de nada. Mas depois, com o tempo, ele vai lembrando porque ficou registrado no cérebro dele. Aí aquilo vai vindo, ele não sabe bem o que é, entendeu? Não sabe como que aconteceu, mas existe aquela passagem, tá? Então, nós já conversamos sobre esse tipo de mediunidade. Outra mediunidade também muito interessante, psicometria. Quase todo mundo tem e não sabe. O que é a psicometria? É aquela mediunidade que quando você chega num lugar, ou passa num lugar, você fica arrepiado, você sente isso, vê aquilo outro, ou foi numa fazenda antiga de escravo, sentiu que tem escravo, que tem isso, que ali aconteceu isso, aconteceu aquilo. Isso é psicometria. É uma mediunidade em que você consegue entender as camadas vibratórias que tem ali e sentir a vibração de cada uma delas. Se você tiver, além disso, alguma evidência, pode ser que você veja ainda algum espírito preso no lapso de tempo em que ele ainda acha que está na época dele, ele não consegue se libertar daquilo. Entendeu? Então, vamos ver. Isso aí também, se você tiver evidência, mas se você não tiver evidência, tiver audição, você vai escutar a voz, vai escutar as coisas todas que tem. Entendeu? Então, você já sabe que tem essas coisas. Tá? Se você tiver evidência também, você vai ver entidade. Agora, uma coisa que eu vou dizer para você: quem vê entidade, de Umbanda, Exu, Pombagira, criança, tudo, também vê orixá, vê entidade no kardecismo, vê tudo. E às vezes está passando na rua, vê entidade de um lado do outro ali vagando. Não vem com papo dizer, não, que eu só vejo na Umbanda, não tem isso. A mediunidade, ela não está englobada assim só numa coisa ou na outra. Você tem ela geral. A mediunidade não depende de uma outra entidade ou de um guia. Ela é da pessoa.
Entendido isso? Então, vamos lá. Aí nós temos em seguida a psicografia. O que é a psicografia? É o ato de o espírito tomar a mão e escrever, utilizando a mão. É um médio psicográfico. O espírito não toma o restante do corpo. Aí vem aquele problema que nós conversamos no médio consciente e inconsciente. Pessoal, porque é mais ele e menos a entidade. Pô, gente, uma mão relativa ao tamanho do corpo. Chico Xavier, o espírito só tomava a mão dele e escreveu mais não sei de quantos livros, traduzidos em diversas línguas. O importante é o conteúdo da mensagem. O importante é o conteúdo do que o espírito chega e vem. Porque o espírito pode não incorporar, mas está do lado falando. Captou? Isso pode chegar e acontecer. Ou acontece, tá? Então nós temos isso. Nós temos também uma outra mediunidade que poucas pessoas conhecem, mas muito comum. Xeneuglossia. É o ato em que a pessoa fala em língua desconhecida para ele. Isso, alguns anos atrás, acontecia muito com o médium Divaldo Pereira Franco, em que ele fazia palestra em outras línguas, em outras coisas desconhecidas por ele. Agora, não pensem vocês que isso acontece só dentro do meio kardecista, acontece em geral. Algumas religiões, por alguns fatores, divulgam mais e outras menos, mas não quer dizer que não tenha. Então, isso aí você já está sabendo. A psicometria, nós já falamos. A vidência, você tem a vidência no copo com água, você tem a evidência normal e você tem a evidência intuitiva. Ou seja, você não vê com os olhos, mas o seu cérebro, o seu espírito vê e transmite para o cérebro o que ele está vendo. Aí a imagem do que está em volta aparece dentro da sua cabeça. Isso é a evidência em que você vê espiritualmente, você vê com os espíritos. Eu normalmente, até mesmo em gira de Umbanda, existe uma coisa. Eu costumo começar a chegar e ver no copo com água, daqui a pouco, não sei por que motivo, eu já começo a chegar e ver as situações. Orixá de Candomblé, Egum, essas coisas tudo eu vejo normalmente, a passagem, vejo um lado do outro, entendeu? Pombagira também, Exu, Caboclo, criança. Tem isso daí por quê? Porque eu tenho mediunidade de dividência, tá? Então aí às vezes é que a pessoa que chega finge estar com o orixá, entendeu? Dá até ir lá, faz um monte de coisa. Eu vou dizer, pô, o que tu está fazendo aí? O orixá está aqui, você está aí sozinho. E isso às vezes acontece também com a entidade de Umbanda. A entidade de Umbanda, você chega e vê de um lado, a pessoa não está. Mas eu vou ensinar a você mais uma coisa que você pode chegar e ver. Você, quando estiver conversando com a entidade, for pegar uma consulta de Umbanda, você concentra, mentaliza nessa faixa aqui, que é a faixa da coroa. Você vai sentir uma vibração em você aqui. Você conversando com a entidade, você sente uma vibração, que é a vibração da entidade que ela vai transmitindo, querendo ou não, mas aquilo ela chega e vai jogando. E você vai poder chegar e dizer se a pessoa está com o orixá ou não. A pessoa está com a entidade de Umbanda ou não. Certo? Então, nós já falamos nisso. Nós falamos já da vidência, nós falamos da audição, que é a pessoa que chega, escuta, conhece. Tá? Agora, eu vou dizer uma coisa. Intuição, para o médium, nenhum médium tem intuição. Certo? O que seria a intuição? Aquela mensagem que você recebeu e não sabe quem é. Agora, se você é um médium, trabalha lá, vamos dizer, Dona Pombagira da Figueira, certo? Aí a Pombagira da Figueira chegou para você, você reconhece ela, a vibração, tudo. Ó, não vai ali, faz isso, aquilo, outro, porque tem que fazer essa de uma vela. Isso não é intuição, isso é uma comunicação.
Intuição é quando você recebe uma mensagem, você não sabe qual é o espírito que está dizendo. Aí sim é uma intuição. Seria como você está, conforme eu não estou aqui num lugar fechado, alguém grita lá fora, ó, entendeu? Pega ladrão que não sei o que, disse aquilo outro. Eu não sei quem foi que gritou, não conheço a voz nem nada. Se eu conhecer a voz da pessoa, e a voz de fulano, já não é mais a intuição. Tá? Eu já sei quem é. Então a mesma coisa, tá bom? Outra coisa que eu quero chegar a falar com vocês, mediunidade de cura. Tem pessoas que têm mediunidade de cura, que recebem entidade de Umbanda, pode não ser de Umbanda também, como é o caso do Zé Igó, que ele não é de religião nenhuma, mas o espírito do Dr. Fritz veio nele e ele começou a fazer operações. Ali não é mediunidade de cura. Ali ele está fazendo um trabalho mediúnico. Deu para entender? Mediunidade de cura, a gente chega, o que é? A pessoa chegou e colocou a mão, foi curado. Tanto é que essas pessoas antigamente eram chamadas de curador. Eles não tinham o hábito de mediunidade. Não, fulano é curador, porque ele coloca a mão, ele faz isso, faz aquilo outro, ele nem sabe, ele não é nem ligado à religião nem nada. Ele sabe que ele chega e faz aquilo. Aí, alguma religião, né, algum padre esperto, não, porque isso aqui foi o Jesus que fez, isso aqui foi a Nossa Senhora das Quantas, ou foi São Jorge, ou foi... Aí se quem puder reivindicar, se dá bem. Mas ele é o curador. Uma outra mediunidade que eu vou falar com vocês de repente conhecem, mas não dão valor. E eu fico assim, ó, sempre de boca aberta, porque eu não consigo chegar a entender. Eu vou falar para vocês e vocês vão chegar a me explicar. Existe aquelas pessoas que rezam, certo? Ali é uma mediunidade que só aquela pessoa chega e tem. Eu vou te dizer uma coisa, tem coisas que não saem com ebó de orixá, tem coisas que não saem com ebó de Egum, não sai com ebó de Ifá, não sai com o trabalho de Umbanda, não sai no esoterismo nem nada, mas sai com aquela pessoa que faz reza. Eu fico impressionado porque a pessoa reza com um livrozinho lá, ela nem sabe o que é, uma folha de um galho, às vezes é de arroz ou de um troço que ela nem sabe o que é. Deixa eu ver. Ela não está a entender, mas ela está dando projeção magnética em cima daquela pessoa, de tal maneira que aquilo vai chegar e vai dar um efeito na pessoa. E ela vai pensar que foi a reza tudo. Então, meus irmãos, às vezes eu fico pensando, tem pai de santo, conforme eu mesmo, tem mãe de santo, igual a Midegi, né, a Leila de Manjá, e outras maiores, assim, outros pais de santos fenomenais, pessoas do kardecismo também, os doutores lá que sabem, acontece, pererê, que chega que não tem mistério nenhum. Mas tem uma coisa, só aquela pessoa, às vezes, ignorante da roça, tudo rezador, consegue chegar e fazer. Sabe por quê? Está escrito. Incutiu dos doutores, dos mas deu àquela pessoa humilde um dom que os outros não têm. Muito engraçado isso, né? Eu não tenho vergonha de dizer, aliás, eu tenho orgulho de saber que tem algumas pessoas, aquilo ali é bom para a gente chegar e sentir o nosso lugar, que nós não somos aquelas pessoas, né? Vamos dizer, os pica da galáxia, ou isso, aquilo, outro, não. Sempre vai ter uma pessoa. E às vezes eu fico olhando, porque eu sou de família, minha mãe é mineira, conselheiro Lafayette, católica, tudo, e lá em determinados momentos, para fazer isso é mal olhado, quebrante, tudo, vai na risadeira. Eu mesmo não sei nem quantas vezes já fui na risadeira, e vou te dizer uma coisa. Já cansei de passas kardecistas, que minha família também toma parte.
Tem coisas que não saem no passe, tem coisas que não saem no ribó, tem coisas que só saem lá. Então, quando você vê uma rezadeira ou um rezador, respeita ele. Em toda a ignorância, todo aquele tipo de coisa que a gente não sabe o que é, mas ali tem. Tá? Como também no catimbó. Cara, eu não sei o que é, mas os mestres e mestras do catimbó, as entidades do catimbó são chamadas até de catiço, que a gente copiou para chamar, designar povo de rua, de umbanda e povo de cemitério. Mas catiço é uma representação que se fala do catimbó, quer dizer, a palavra catiço quer dizer bom demais. Tá? Então, o que acontece? Eu vejo as entidades do catimbó trabalhando, os catimbozeiros, lá eles são mestres e mestras do catimbó. Que quem trabalha é catimbozeiro. Tem coisas que não resolveu no candomblé, não resolveu na umbanda, o cara era do kardecista, o cara era mais não sei o que, foi lá no catimbó, não, porque tem isso, tem uma garrafa d'água em cima da mesa, vamos botar a vela, vamos fazer isso, senta aqui, senta lá, dá a defumadazinha daqui, cachimbada de lá, sai bom. Aí vai no candomblé, você passou aquela lista imensa, fez um monte de presepada e a coisa não aconteceu. E o cara foi lá, com uma cachimbada, uma água não sei o que, deu não sei o que, fez assim com a mão, pô, resolveu. Então isso quer dizer o quê? Respeitar o trabalho espiritual de cada médium. Cada médium tem o seu. Vamos chegar e fazer isso, tá bom? Bom, nós temos também a mediunidade de transporte, em que o médium tem o efeito de chegar a retirar uma coisa de um lugar e levar para o outro. Pouco utilizado ultimamente, mas tem. Eu vou citar para vocês alguns livros muito bons para chegar e ver essas situações, que Allan Kardec, após fazer o Livro dos Espíritos, ele se dedicou a uma obra chamada O Livro dos Médiuns. Aconselho todos a ler, chegar e conhecer. Só uma advertência, está numa linguagem do século passado. Mas aí você começa a chegar e ver no dia a dia como que aquilo é aplicado. Outro muito bom, Mecanismo da Mediunidade. Fenomenal. Tá? Mediunidade e Destino. Eu, inclusive, na abertura desse vídeo, eu coloquei algumas capas de livros interessantes para você chegar e ver. Te aconselho chegar, depois que você ouviu aqui, você retorna lá, anote de uma lidazinha. Não importa que você seja de umbanda, você de candomblé, você tudo, porque você é apenas um médium, que você tem esse efeito. O Ogã e a Ked, que ele diz, não, eu sou Ogã, não recebo. Não, você não recebe, você não tem a incorporação, mas você tem outras faculdades mediúnicas. Tá? Então, meus irmãos, vamos prestar atenção nisso, vamos olhar. O pessoal do esoterismo, do ocultismo também existe essa situação muito forte. E vamos tomar cuidado com aquelas pessoas que têm animismo e querem utilizar a entidade para dar recado, para fazer isso, aquilo, outro, e aquelas pessoas que querem mistificar, fingindo que está com a entidade. Agora, veja só uma coisa. A mistificação, ela não precisa só, eu recebi fulano. Ela pode chegar e dizer, não, porque tem que minha pombagira falou isso, que aquilo outro. Essa é uma situação. Bom, quero falar com vocês agora uma outra coisa. Por que as pessoas, quando estão no terreiro, normalmente de umbanda, caem de um lado para o outro, vira que o umbanda está planta bananeira. Na hora de receber e na hora que a entidade vai embora. Porque não souberam preparar o médium. E o médium mal preparado, a entidade não tem força para chegar e fazer as coisas, a entidade dá uma consulta mal dada, a entidade não trabalha direito, ou faz. Isso daí é responsabilidade do chefe de terreiro. Se o médium é ruim, a entidade é ruim, é o chefe de terreiro que não soube fazer. Tá? Se for numa casa kardecista, do kardecista, isso, aquilo, outro lá. Porque todo médium, ele é bom. Tá?
É aquele tipo de coisa. Todo aluno é bom, mas depende do professor saber encontrar o ponto dele chegar e trazer. Porque às vezes esse médio está caindo, ele está isso, as entidades têm problema. Por que tem isso? Porque não souberam ver onde a entidade dele trabalha, como é que trabalha, o que chega e faz. Não tiveram carinho de chegar e pesquisar. As pessoas têm muito hábito de chegar e fazer igual assim, ó. Entra aí, põe a roupa aí e fica aí dentro. Aí o cara fica batendo a cabeça. Aí vai indo, não sei o quê. Aí disso aí bate de um lado e diz, daqui a pouco chega, vamos abrir o pombal. Tá? Todo mundo com roupa de pombagira, abriu o pombal. E aí vira, né, a gaiola das loucas. Mas, em momento nenhum, o cara chegou, pegou um copo com água, assim, colocou, vem cá, vamos ver aqui suas entidades, tudo. Concentra. Aí vai vendo, ó. Não, para, volta, concentra um pouquinho, vamos. Ah, sim, aqui houve a sintonia. Não faz isso. Então, médium mal preparado, que trabalha mal, a culpa é do dono do terreiro ou da dona do terreiro, de quem está ali, que não soube chegar e ver. E, principalmente das entidades. Porque das entidades da chefe do terreiro ou do chefe. Porque eles estão preocupados em ser estrelinha, ficar brilhando, e para que todo mundo chegue e ver, ficar batendo palma para maluco dançar, e ele não trabalha os médios dele. Ele não faz uma gira de desenvolvimento, ele não faz uma gira de expurgo, ele não faz uma corrente mediúnica, ele não faz nada e ele não trabalha os médios. Por isso que eu gosto da Umbanda de Camarinha. A Umbanda de Camarinha não tem essas frescuras. Olha, vamos preparar o médico, O cara vai ser preparado porque vai conhecer todas as entidades, vai ser anotado no caderno, você trabalha com fulano, com Beltrano, e vamos acompanhando, coisa que não faz nos outros. Aí fica essas bobagens todas das pessoas caídas aí. Meus irmãos, falamos de mediunidade, falamos de tudo que precisava, mas agora com toda certeza você está saindo daqui sabendo o que é mediunidade, o que é animismo e o que é mistificação. Agora quero chegar aí e só colocar uma coisa para você. Não deu e não dará jamais para que se fale tudo aqui. O irmão e a irmã que está me ouvindo, é apenas para que chame a atenção do que é preciso e você possa chegar lá. E lembro também que disso ainda existe o ectoplasma, existe os chakras menores, existe os chakras medianos, que quase todo mundo conhece, aí vem um chakra maior e vem uns chakras estelares. Presta atenção nessas coisas todas, que isso daí, de repente, dando oportunidade, nós vamos fazer um vídeo e vamos mostrar aqui de novo, vamos conversar sobre isso. Gente, Saravá, porque é de Saravá, Mojubá, Motumbá e Iboruiboia Boxexê. Axé para todos, muita paz e muita tranquilidade.